Paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma manhã de devocional, manhã de segunda-feira, para estudarmos um pouquinho a palavra do Senhor. Eu convido você que está em casa, que está aí no trânsito, para poder ouvir e acompanhar conosco a mensagem de hoje, a mensagem desta manhã. Estamos em uma lição dessa semana, uma lição maravilhosa, a lição de número 6 da nossa revista da CPAD, a nossa revista adulto, é o segundo trimestre da nossa lição de 2025. Nós vamos falar esta semana sobre o bom pastor e as suas ovelhas. O texto áureo, ele nos diz assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Está lá em João 10,14. Verdade prática vai nos dizer: Jesus é o bom pastor. E nós que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. E a leitura diária que nós vamos meditar agora, de segunda-feira, está em Ezequiel, capítulo 34, versículo do 2 ao 4. Eu convido vocês para meditarmos um pouco a palavra do Senhor neste versículo de Ezequiel, capítulo 34, o capítulo 34 e o versículo 2 até o 4. Logo após a meditação, nós estaremos orando por você. Muito bem, por você que estará aí do outro lado nos escutando, pelos seus entes queridos, pela sua família, pelos seus vizinhos, pela sua cidade, nós vamos estar intercedendo pela sua família, amém? Nós vamos estar orando uns pelos outros. E o versículo 2 do capítulo 34 de Ezequiel nos diz assim, a seguir: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã e de golais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não a ligaste, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não a buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Estar aqui é um relato de uma história onde Deus chama um dos profetas de Israel e convoca-o para ir até os pastores de Israel, porque o pastor maior, qual nós devemos reverência, que é o nosso Deus Pai, é o nosso Senhor Jesus que está no céu, nós devemos reverência a Ele, temos obediência a Ele. Estava vendo tudo. E Israel estava passando por uma situação em que os pastores eles não estavam tão preocupados com as ovelhas. Eles estavam preocupados consigo mesmo, com o que eles iam receber no final do dia, pelo seu trabalho em cuidar daquele rebanho. Então, contudo, se as ovelhas, se porventura ficasse com fome, com sede, ele não estava nem aí, nem se importava se tinha ou não tinha água para poder dar, se tinha comida ou se não tinha comida. Ele não corria atrás, ele não tinha aquela total preocupação se uma delas se ferisse, se uma delas se quebrassem, se uma delas estivessem suja, desgarrada, se alguma delas saísse do aprisco e porventura sumisse no meio do meio do florestal. Ele não se preocupava. Ele não se preocupava. Contudo, o dono das ovelhas estava a observar. E isto indignou, e isto entristeceu o coração do dono delas. E aí convocou, chamou um dos profetas e disse: olha, os pastores de Israel não estão apacentando de forma adequada, não está cuidando das minhas ovelhas, eles estão se preocupando em seu próprio alimento, nas suas próprias vestes, em seus próprios recursos, em seu próprio benefício, mas não se preocupa
na verdade, do seu serviço que coloquei em suas mãos. Vai lá e profetiza contra ele. Vai lá, chamou o profeta, diz, vai lá e profetiza contra ele. O que é profetizar concernente à palavra de Deus? Não é amaldiçoar, não. Eu vou amaldiçoar? Não. É exortar. O que estava acontecendo não estava sendo do agrado do grande Deus, do nosso grande pastor. Então o profeta foi até os pastores e o exortou para trazê-lo ao arrependimento. Olha, você está fazendo de uma forma incorreta, você está fazendo de uma forma errada, faz bem o seu serviço, porque o dono deste serviço, o dono desta obra não está se agradando, então se arrependa. Porque tudo tem uma consequência. Tudo tem uma consequência. Presta bem atenção. Se você está em um trabalho e lá você recebe, todo mês você recebe o seu salário, sim ou não, recebe seu salário. Mas, contudo, se o dono daquela obra não estiver agradando-se do seu serviço, haverá uma consequência. Haverá uma consequência. Ou o servidor faz a obra correta, ou o dono do serviço vai retirá-lo, porque não está sendo útil para ele. Então ele vai dispensá-lo. E o que é que vai acontecer? Aquele trabalhador vai ficar sem o seu salário. Aquele trabalhador vai perder, né, o seu grande trabalho, a sua obra. Então, tem consequências. Na obra do nosso Deus também há consequências. E Deus, outrora, ele tinha profetas, homens porta-voz de Deus na terra. Deus, para ter porta-voz, ele não precisava de posição social, ele não precisava de financeiro, não. Ele precisava de homens dispostos a ter ouvidos sensíveis para ouvir a tua voz. Está sempre disposto a ir quando ele mandar. E o profeta, ele tinha que estar nesta posição, sempre dispostos para ouvir a voz de Deus. A voz de Deus não era comercializada, não, era respeitada. Então o profeta, ele tinha posição de profeta. Ele era servo de Deus, ouvia a voz de Deus e fazia tudo conforme a palavra de Deus ela tinha dito a falar. Então Deus, ele falou, profeta, vai lá até os pastores e fala com eles que não está correto. Profetiza contra ele, pode falar, abre a tua boca e diz que o que ele está fazendo não está certo. Eles precisam cuidar mais das minhas ovelhas. Eles precisam se preocupar mais com elas. Então o profeta foi e falou tudo conforme a palavra de Deus. Então, o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. E como é cuidar das suas ovelhas? É deixar ela fazer somente o que elas querem? Não. É deixarem ela ir para onde elas querem ir? Não. É deixá-la sem alimento, sem água? Não. O bom pastor, ele protege suas ovelhas e, se possível for, ele dá até a sua própria vida pelas ovelhas. Então, o bom pastor, ele está sempre presente, ele está sempre do lado dos seus rebanhos. É por isso que a palavra de Deus, ela diz que, olha, o bom pastor, aqui está dizendo, o bom pastor, ele conhece cada uma das ovelhas. Por que ele conhece? Porque ele está sempre do lado do rebanho. Então ele conhece cada uma. Se alguma tem alguma mancha, se alguma gosta de fugir, ele sabe que essa ovelha gosta de estar fugindo. Não pode deixar a porteira aberta, porque essa ovelha gosta de fugir. A ovelha fujona. Ele sabe quando a ovelha está sem alimento, quando está com fome. Ele conhece todas elas. E elas conhecem o seu pastor. Por que elas conhecem o seu pastor? Porque o seu pastor está sempre presente do lado dela. Um verdadeiro pastor está sempre assíduo, presente no meio do rebanho. É necessário, porque senão Deus ainda envia profetas. Deus é o próprio profeta, o nosso Jesus, que nos desperta.
olha, você precisa ter posição de pastor. Você precisa estar mais assíduo. As ovelhas precisam conhecer a tua voz. Quando você exortar, elas precisam ouvir a sua exortação, porque você precisa ser assíduo. Você precisa ser presente do lado dela para que quando você falar, ela te escute e que ela saiba, ela reconheça a sua voz. Foi assim que o Senhor Jesus, ele ensinou. Para quê? Para o profeta ir exortar, para que esse pastor veja onde é que eu errei, aonde foi que eu falhei e se conserte. Porque assim como os pastores, de uma forma literária, ele presta conta ali ao dono daquelas ovelhas, porque no final do expediente ele vai receber o seu salário, ele tem que prestar conta. Se está na mão dele 100 ovelhas, ele precisa prestar conta das 100. Precisa tomar conta, porque para isso ele foi posto ali, para ter este cuidado, este amor com cada uma delas, porque ele vai prestar conta. Com toda essa história me faz lembrar de Davi quando cuidava das ovelhas de seu pai. Não era dele, era de seu pai, mas ele cuidava com tanto amor, como se cada uma delas tivesse vindo, gerado dentro dele. Quando eu me lembro que Davi foi capaz de lutar com o urso e com um leão para salvar, para proteger aquela ovelha que se desgarrou, aquela ovelha que fugiu. Gente, isso é amor. Isto é cuidado de um pastor. E quando Deus ele olhou para Davi e disse assim, olha, este será o rei para Israel. Gostei dele. Este aí tem amor pelas ovelhas. E ainda ele, tão jovem, tão pequeno, o Senhor escolheu ele. Era simples, homem do campo. E Deus escolheu. Sabe por quê? Porque Deus ele não escolhe posição social, bens financeiros, não. Ele escolhe homens e mulheres capazes de fazer conforme está escrito a sua palavra. Homens que são capazes de lutar, de guerrear, até mesmo perder a sua vida. O que faltou para Davi perder a vida na mão de um leão, de um urso, só para salvar uma ovelha, só para salvar uma? Ele deixou as outras e foi resgatar a uma. Isto é amor. Deus estava com ele, porque no coração dele tinha aquela responsabilidade. Eu vou prestar conta ao meu pai. Eu vou falar que uma morreu. Não pode isso acontecer. Então ele foi e resgatou aquela ovelha. Tirou na mão do urso, do leão, protegeu, zelou, cuidou. Se estava ferida, ele tratou das feridas. Se estava suja, ele lavou, ele limpou. Isto é cuidado. Muitos não gostam de cuidados, não é verdade? Muitos não gostam. Mas um bom pastor que ama e que vai prestar conta ao dono delas, ele precisa fazer isto. Ele precisa cuidar. Ele precisa colocar o cajado para dizer a direção. Olha, a direção é esta. E a boa ovelha, ela escuta a voz do seu pastor. A boa ovelha, ela escuta. Ela aceita o cajado, porque o pastor sem um cajado, ele não direciona a ovelha. A ovelha segue o pastor pelo cajado. Então é necessário nós aceitarmos o cajado, para que nós não venhamos perder a direção. O alimento é necessário. Quando o pastor ele chama, não, você tem que alimentar. Quantas vezes seu filho está doente e você está lhe dizendo, come filho, come, você precisa se alimentar. Por quê? Porque você não quer ver seu filho adoecer. Você não quer ver seu filho morrer. Então, mesmo o filho sem apetite, está enfermo, está doente, a gente insiste para que aquele filho coma, para que aquele filho beba. Assim é um pastor. Sabe por quê? Porque tem dono, as ovelhas têm dono, vai prestar conta. Então, quando ele convoca, vem comer, vem se alimentar, você precisa, porque você está doente. A ovelha, quando não quer comer, a ovelha, quando não vai para o aprisco para se alimentar, para beber da água que o pastor coloca, aquela água limpa. Todo dia o pastor renova a água. Todo dia o pastor coloca água nova, alimento novo, tira os alimentos velhos e coloca alimento novo, que é o cuidado. Então é necessário convocar com o cajado. Ó, venha se alimentar, para você não estar comendo comida podre, para você não estar comendo comidas velhas. Então o pastor é necessário convocar, chamar, mesmo que com tanto amor, para você seja dureza.
Ah, tá me perseguindo demais. Ah, tá mandando em mim demais. É necessário, porque senão o nosso próprio Deus ainda envia profeta e diz assim: olha, as minhas ovelhas estão seguindo dessa maneira, fazendo o que quer, porque você não está colocando cajado. Porque Deus vai lá e profetiza contra eles e paga o preço. Paga o preço. Ah, aquele pastor que era bom porque eu fazia o que eu queria e ele nada me impedia. Aquele que era bom, mas para Deus não. Para Deus não era o bom. Para Deus, o bom pastor, ele cuida e dá a vida pelas suas ovelhas. Ele ensina no caminho. Ele ensina a ovelha no caminho. Ele não pode ensinar fora do caminho. Ele precisa estar no caminho com o cajado ensinando as ovelhas. O pastor não pode ensinar a ovelha à distância, não. Eu tô lá e as ovelhas estão cá e eu ensino de cá. Não. O pastor tem que estar presente, tem que cuidar, tem que ver quando está ferida, quando está machucada, tem que conhecer a voz de cada uma delas, o rosto de cada uma delas, as atitudes de cada uma delas. O bom pastor faz assim. E a boa ovelha, ela sabe ser ovelha. Ela sabe ser ovelha. Então vamos aprender, né, com o bom pastor, que é Jesus, que vai falar sobre essa lição. É o bom pastor, é o nosso Deus. Ele vai estar nos orientando a sermos pastores e a sermos ovelhas também. Amém? Deus abençoe cada um. Que possamos com esta mensagem aprender do Senhor. E a semana toda nós vamos ter histórias maravilhosas dentro deste tema maravilhoso. Eu convido vocês a não perderem esta lição, essa leitura diária, vai estar maravilhosa. E domingo, convido vocês, façam esforço, vai para a igreja, vamos aprender, vamos nos alimentar de alimento novo. Alimento novo, o bom pastor tem alimento para a tua vida, amém? Então corre para a igreja, corre para a casa do Senhor. Tem alimento na casa de Deus, é alimento novo, não é alimento velho, não é alimento que dá dor, não, que nos faz gemer nem chorar, não. É alimentos verdadeiros, é alimentos puros, é alimentos saudáveis, amém? Deus abençoe a tua vida, vamos estar orando por vocês agora nesta manhã abençoada de segunda-feira. Coloque a mão no seu coração, coloque a mão, vamos orar por você, para Deus estar fortalecendo, purificando as nossas vestes, nos tornando ovelhas branquinhas. Vamos ser ovelhas e vamos orar uns pelos outros e orar pelo nosso pastor. Você tem pastor? Você é ovelha. Amém? Então, se você é ovelha e você tem pastor, ore pelo seu pastor. Vamos estar orando, cada um pelos seus pastores, amém? Vamos pedir a Deus sabedoria para que dê a eles e discernimento, para que eles tenham sempre para conduzir as suas ovelhas aqui nesta terra. Soberano Deus, eterno, bondoso Pai, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aqui estamos, Pai, como ovelhas, Senhor, que precisamos de pastores, que precisamos de homens, Senhor, que nos guiem, meu Pai, com o seu cajado, precisamos de homens, Deus, dispostos a nos alimentar, Pai, ó Deus, a nos fazer, sim, meu Deus, ovelhas saudáveis na Tua presença, Pai, ó Deus eterno, estamos nesta terra, meu Senhor, que Tu nos deste, Pai, ó Deus, essa terra aqui, meu Deus, que emana leite e mel, que é a Tua palavra, Senhor, ó Deus eterno, e diante desta palavra, Senhor, eu coloco todos os pedidos de oração, meu Senhor, Deus eterno, todas as causas, meu Deus, o Senhor é Deus que ainda cuida das ovelhas feridas, desgarrada, meu Deus, o Senhor é Deus que pode todas as coisas fazer. Deus, visita cada um nesta manhã, todos os pedidos, todas as solicitações, e neste momento, ó Pai, ó Deus eterno, a oração especial vai para nossos pastores, Senhor, nossos pastores, meu Deus, presidentes, nosso pastor setorial, ó Deus eterno, e nosso pastor atual da nossa congregação, ó Deus, o nosso superintendente, nós entregamos cada um deles, Pai, que tem a incumbência, Senhor, de cuidar das ovelhas, meu Deus, com aquela preocupação, meu Deus, não só porque vai prestar conta de cada uma delas, Senhor, Deus, não, mas porque ama, porque faz um papel que ama, que é cuidar das ovelhas. Deus, abençoa cada um deles neste momento. Eu te peço a bênção, a sabedoria dos céus, Pai. Ó Deus, para que nunca lhe falte o óleo, Senhor, sobre a Tua cabeça, Pai. Que eles sejam guiados
pela tua presença, Senhor, que nunca falte a sua presença na vida de cada um deles. É o que nós te pedimos nesta manhã e te agradecemos em nome de Jesus. Fica com Deus e até amanhã, se Deus assim nos permitir.